Olá, vestibulando! Se você quer prestar o vestibular da UFO, mas não conhece a prova, ou conhece e quer se aprofundar, calma que está no lugar certo na hora certa. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o processo seletivo, o vestibular da UFO. Vou te colocar na frente da concorrência, porque eu vou te dar algumas dicas aqui. A UFO é a nossa casa, né? A gente tem muitos alunos aprovados na UFO. A nossa sede da Fox também fica em Uberlândia, então é uma faculdade que a gente tem um vasto conhecimento, é uma faculdade que a gente gosta muito de preparar, porque é um vestibular muito justo, e você vai sair desse vídeo com um direcionamento, sabendo o que você tem que estudar, sabendo como que a prova cobra esses conteúdos, e principalmente mais ciente de onde você está se enfiando, porque muita gente presta vestibulares de meio de ano, presta vestibulares específicos, meio que na cara e na coragem, vai lá, se joga, bate no peito e fala que é teu, entendeu? E aqui a gente não gosta de trabalhar assim, por quê? Porque quando a gente tá falando de concorrência pra medicina, que é a maior concorrência do Brasil, a gente precisa ser profissional, a gente não pode ser amador, né? Então, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber. Vamos começar? O vestibular da UFO, a faculdade de medicina da UFO, ela tem mais de 50 anos, tá? Fez aniversário de 50 anos agora em 2023, ou seja, uma faculdade muito tradicional. Já tem muitas e muitas turmas formadas, o que ajuda na credibilidade do curso, né? É uma das faculdades mais concorridas de Minas também, porque Uberlândia, não é porque é minha cidade, mas é uma cidade muito boa de se viver, é uma cidade que fica ali entre a cidade grande e a cidade média, né? A gente tem aí cerca de 800 mil habitantes dentro da cidade de Uberlândia, o custo de vida é super tranquilo, é uma cidade que tem de tudo, sem os problemas da cidade grande, tipo trânsito, violência, enfim, aqui é top, gente, vocês vão gostar de Uberlândia, se você não for daqui, né? E pela UFO você pode entrar tanto pela nota do Enem, né, pelo SISU, no final do ano, quanto pelo vestibular tradicional, certo? E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o vestibular tradicional, que é o que interessa 99,9% das pessoas, beleza? Até mesmo porque ele acontece no meio do ano, então você não precisa ficar esperando o final do ano para prestar o Enem, né? Você pode passar antes e ainda ter um tempo de férias, porque o calendário da UF tá sempre atrasado. Então se você entrar agora, só vai começar em 2028, provavelmente, mas calma, o importante é entrar, né? O importante é entrar. O histórico da UFO, ele é um histórico que tem controvérsias, tá, gente? Vou ser sincera, a UFO é minha casa, faculdade que eu fiz também. E a gente tem muitos problemas de infraestrutura, como a maioria das faculdades federais do Brasil, né? A estrutura não é das melhores. E a gente tem muitas greves. A UFO é uma faculdade que gosta de greve demais da conta. Quando eu fazia faculdade, eu peguei o total de 4 greves e a minha formatura atrasou muito tempo, né? A minha turma formou 1 ano e meio depois, praticamente, por conta de greves. Então, é uma coisa que você já deve se colocar na cabeça, né? Se você entrar na UFO, provavelmente você vai pegar pelo menos uma greve aí durante a sua formação, a sua graduação. Mas, em contrapartida, é uma faculdade que tem um hospital-escola muito bom, o Hospital de Clínicas da UFO. Ele é referência aqui no Triângulo Mineiro, né? Trata muitas coisas. Tem preceptores muito bons, professores muito bons e tem contato com universidades no exterior, que faz muita diferença. Temos alunos da UFO hoje estudando em Harvard, estudando em Yale, enfim, em várias faculdades que são referências mundiais, não só a nível Brasil, ok? Então você não precisa estudar na USP para ser referência. A UFO já te ajuda, tá? Se você for um bom aluno e se preparar desde o início da graduação para isso. E a concorrência, né, com todas essas vantagens de ser de graça também, né, porque é uma faculdade pública, ela vai, em média, para mais de 350 candidatos por vaga, ou seja, você tem que ser melhor do que 350 pessoas para você conseguir a sua vaguinha, né, o seu diploma de Mediciner na UFO, beleza? É uma concorrência alta, é uma das maiores do Brasil, e se equipara aí com as paulistas, né, que são bem concorridas também. UVEST, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, Unifesp, Unesp, tá? Então é uma faculdade que ela tá aí, vamos falar, pau a pau com essas, porque ela é tão boa quanto e é um vestibular fora de época, o que atrai muita gente. E eu vou te ensinar agora o que você precisa fazer para se destacar dessas muitas pessoas, dessa muita gente que vem prestar a prova e ser um dos 350 que vai ficar com as vagas da UF, beleza? O vestibular da UF é um vestibular mega específico. E se você não se preparar especificamente para ele, você não vai ter chance de passar. E você vai entender isso ao longo desse vídeo, mas eu tô falando com tanta ênfase para ver se entra na sua cabeça. Vestibular da UF, você precisa saber exatamente o que você tá estudando, como você tá estudando. Por quê? Primeiramente, a gente tem 2 fases, tá? Essas 2 fases, elas são separadas. Hoje em dia é tendência, né, o vestibular fazer 2 fases. Todo mundo faz redação, todo mundo faz questão aberta e só corrige quem realmente passar. O vestibular da UF não. Vamos manter a tradição. Lembra dos 50 anos de tradição? Então, o vestibular é a mesma coisa. A gente tem a primeira fase, tá? E essa primeira fase, a gente tem apenas questões objetivas, tá? E nas questões objetivas, a gente tem um peso igual para todas as disciplinas. Então, língua estrangeira vai ter o mesmo valor do que, sei lá, matemática. Então, para quem tem uma facilidade em humanas, a prova da UF é uma delícia de fazer e eu já vou te explicar por quê. E depois, se você tirar uma nota acima da nota do corte, né? E nessa nota do corte geralmente é 1:6. Então, a gente tem ali uma proporção bem alta, né? Passa bastante gente para a segunda fase. Você é convocado para a segunda fase, que acontece semanas depois da primeira, porque você vai poder se preparar para isso, isso é bom. E a segunda fase é composta por questões discursivas, certo? E a redação.
Diferentemente da maioria dos vestibulares tendência, né, na moda do momento, a UFO, ela tem questões discursivas de todas as disciplinas. Então, sim, você vai fazer uma questão aberta de inglês. Você vai fazer uma questão aberta de sociologia. Você vai fazer uma questão aberta de geografia. Por que isso? Porque a UFO acredita que para você entrar, você tem que ter uma preparação integral. É uma das características, das marcas da faculdade, tá? E aí a gente entra num ponto mais importante ainda. Quais marcas mais a UFO tem e como que isso se dá dentro do vestibular? Bom, a primeira fase do vestibular, ela conta com 8 questões de cada uma das disciplinas da UFO. E cada questão vale 1 ponto. Então a gente tem no total 8 questões da disciplina de biologia, 8 da de química, 8 da de física, 8 da de matemática, 8 de literatura e assim sucessivamente. Aqui é importante falar que dentro da língua estrangeira a gente tem uma novidade, né? Uma novidade não, uma especificidade. A gente tem a opção inglês, espanhol e francês. Poucos vestibulares no Brasil têm a opção de francês. E a gente tem 8 questões só para filosofia e 8 questões só para sociologia. E dentro das faculdades paulistas, das faculdades do Sul, a gente não tem tanto essa especificidade para vestibulares que cobram sociologia e filosofia separado, dando importância. E na UF a gente tem isso. E a gente não tem só os filósofos e sociólogos teóricos clássicos, como por exemplo Durkheim, Platão, Sócrates. A gente tem Hannah Arendt. A gente tem várias pessoas que vão falar, contemporâneos, que não são ensinados dentro da escola, dentro do ensino médio, que vão cair dentro da prova e que se você estiver estudando direito, você vai conseguir ter uma questão a mais. E na UF uma questão a mais te diferencia, né? Então, é uma coisa muito importante. Se você não estudar bem essas disciplinas aqui, ó, que são as disciplinas estrela do vestibular da UFO, Sociologia, Filosofia e Literatura, você não tem chance de passar. E adivinha, a maioria das pessoas vai vir para essa prova de paraquedas. Elas não vão ter noção de que realmente cai Hannah Arendt na parte de Sociologia, né? E aí ela vai falar assim, quem que é Hannah Arendt? Ou vai saber só por cima. E se tem uma coisa que a UFO sabe fazer, é edital. Então, dentro do edital, a gente tem exatamente o que é cobrado e o que pode ser cobrado. E muitas questões da UFO às vezes são anuladas porque não está especificado no edital da melhor maneira possível. E aí eles anulam a questão e é ponto para todo mundo. Então, se você realmente quer se diferenciar, você precisa ter um planejamento baseado no conteúdo programático daquele ano, que muda todos os anos, tá bom? A gente tem também, na parte de literatura, obras literárias específicas. E não só obras literárias. A gente tem também os períodos literários, por exemplo, o romantismo, o parnasianismo. E aí funciona da seguinte maneira. Geralmente, na primeira fase, nos últimos anos, a prova tem ficado mais monotemática com relação a períodos literários, a literatura mesmo. E na segunda fase, cai muito as obras literárias, detalhes, assim. Então, é muito importante você ter uma preparação específica para isso. Recomendo, inclusive, o nosso querido amigo, parceiro, professor Henrique Landim, que faz uma preparação impecável para a UFO todos os anos com as obras atualizadas, tá? Sem isso, se você ver um resuminho na internet, né, do cortiço, você não vai conseguir fazer a prova da UFO, eu te garanto. E na segunda fase, a gente tem 2 questões abertas, discursivas, aqui o azulzinho na vertical, corresponde às questões abertas, com o mesmo peso para cada uma das disciplinas. Então, você vai fazer 2 questões de francês, por exemplo, se for a sua língua estrangeira de escolha. Você vai fazer 2 questões de sociologia. E elas vão ter o mesmo peso de uma questão de matemática, de uma questão de física, de uma questão de biologia. Então, ela é uma prova que ela vai analisar, sem uma lupa específica, como que você se dá em todas as disciplinas. E eu acho isso maravilhoso no vestibular da UFO, porque dá chance para quem tem mais facilidade em algumas áreas se diferenciar. Então, se você é bom em humanas, a prova da UFO é uma excelente oportunidade para você, porque ela não vai ter um peso tão grande em exatas e vai beneficiar quem tem essa facilidade de aprendizado e de transformação do conteúdo da parte de humanas, história, geografia, sociologia e filosofia. Outro ponto muito importante e específico da UFO é a redação. Ela é diferentona, ela tem o jeitinho dela, ela é única, exclusiva no Brasil, não tem. Ela não é dissertativa e argumentativa. Ela vai ter ali alguns gêneros, e isso muda de ano para ano, para você escolher. E todos eles são o quê? Únicos, não tem no Brasil igual. Você só vai ver no vestibular da UFO. Carta de reclamação, carta de solicitação, carta aberta, texto de divulgação científica, perfil. Nossa, é um monte de coisa, artigo, enfim, cada ano varia e é importante constar no edital, né, qual que tá sendo o texto específico daquele ano, né, o formato da redação. E é importante falar também que a redação ela não é tão valorizada no vestibular da UFO. Por quê? Porque ela vale 80 pontos. E 80 pontos na segunda fase é o mesmo do que qualquer outra disciplina. Então, em inglês, vai ter 2 questões valendo 40 pontos cada. E no total vale o mesmo que a redação. Então não pira a batatinha e utiliza todo o seu tempo de preparação para a segunda fase, que se Deus quiser você vai passar, fazendo redação, porque ela é como qualquer outra disciplina. Aqui eu dedicaria mais tempo para você conseguir ir muito bem nas específicas e nas matérias estrela da UF, que eu já falei várias vezes aqui. Sociologia, filosofia, literatura, e que você consiga realmente colocar o seu conhecimento ali dentro do que está sendo pedido no edital, porque é uma prova muito específica. Agora a pergunta que não quer calar, claro, quanto que eu preciso acertar da prova da primeira fase para conseguir passar para a segunda fase e finalmente ser aprovado, conseguir a minha tão sonhada vaguinha na medicina da UFO? Ó,
historicamente, a gente tem que ficar entre 80% e 85% de desempenho da primeira fase. Então, de 88 questões, você tem que acertar ali mais de 75, geralmente, para você conseguir ter alguma chance de ser aprovado. A UFO também tem várias cotas e as notas de corte variam dentro de cada cota, é importante consultar. Dentro do site da UFO tem tudo isso disponibilizado, tá? E é um site bem legal, porque tem as informações organizadas, é bonitinho, é fácil de achar. Então, dá uma fuçada lá, eu acho que vai valer a pena, tá? E aí, se você tirar acima da nota de corte, né, uma das 1 para 6 pessoas que vão passar, né, dentro dos 300 e tanto candidatos por vaga, né, você tem a sua nota da primeira fase, considerando a nossa aprovação total, como 30%. Então, você vai fazer a segunda fase, e a sua nota da primeira fase vai corresponder a 30%, e a sua nota da segunda fase vai corresponder a 70%, tá? Ou seja, mesmo que você não tenha passado, mesmo que você tenha passado mal colocado, tipo, passei no corte, ou passei um ponto acima do corte na primeira fase, isso não importa tanto, porque a UFO vai te dar uma chance muito maior, ou seja, de 70%, para você recuperar essa nota na segunda fase. Então, a segunda fase, ela é crucial. Já tive muitos alunos que passaram no corte na primeira fase e que foram aprovados. E alunos, às vezes, que passaram super bem na primeira fase, mas que na segunda fase não conseguiram performar tanto e aí não conseguiram a vaga. E não tem coisa mais frustrante do que você passar para a segunda fase e não conseguir a vaga, né? Então, isso é muito importante. E para finalizar, queria te contar que a gente tem um acompanhamento especializado para a UFA, onde a gente monta um cronograma para você, de acordo com o edital daquele ano, de acordo com as especificidades da faculdade, colocando em evidência as matérias estrela. A gente tem uma aula específica para isso também, caso você não queira o nosso acompanhamento, queira só um direcionamento. A gente tem plataforma de planejamento específica para a UFO, enfim. Tudo que você pensar em termos de organização, estratégia, disciplina e resultado na UFO ou em qualquer outra faculdade do Brasil, é só você entrar em contato com a gente que você vai estar mega bem assessorado. E você vai ter a faca e o queijo na mão. Você só vai ter que entrar com a vontade de comer. Então a gente vai organizar tudo para você pegar na sua mão, garantir que tudo seja feito da melhor maneira, acompanhar os seus resultados para que na prova não tenha surpresa. Você só confirme que realmente você se preparou da melhor maneira e que daqui a pouco você vai estar vendo seu nome na lista de aprovação da UFO e de outras faculdades também. Então clica aqui no link da descrição, entre em contato com a gente vai conversar com você, entender o que você prefere, como que a gente pode te ajudar e como que você pode ser meu aluno, para que eu possa te preparar de maneira mais profissional possível, que você deixe de ser amador e comece a ser elite ali e comece a concorrer de verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual é o outro vestibular que você gostaria que eu analisasse e as suas dúvidas também sobre o vestibular da UFO. Beijão, foco na aprovação e boa preparação.